Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia, na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Vou agora iniciar a mensagem na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Os desafios do pregador do Evangelho de Jesus Cristo Theos Soter. Eu desejo que você se sinta à vontade para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você para obedecer a Palavra de Deus, a Bíblia. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Depois de mencionar a debandada geral dos cristãos da Ásia e destacar o exemplo de Onesíforo e de sua casa, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a fortificar-se na graça. A vida cristã é uma luta sem trégua. Desenrola-se num campo de batalha. Você não pode entrar nessa peleja fiado em sua força, estribado em seu entendimento. Você é fraco demais para arrostar inimigos tão medonhos. Você precisa de poder. E esse poder não está no braço da carne, mas na graça que está em Jesus Cristo Theos Soter. Você não depende da graça para a salvação somente, mas para o serviço real. Timóteo, como filho da fé do apóstolo Paulo, deve guardar o Evangelho de Jesus Cristo Theos Soter intacto e comunicá-lo com fidelidade. O veterano apóstolo Paulo, então, lança a mão de várias figuras para fixar em sua mente a importância do ministério da palavra. Ouça nesse momento o mordomo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Você não é o dono da mensagem, você é mordomo dela. Você não cria a mensagem, apenas a transmite e precisa fazê-lo com integridade e senso de urgência. Vou compartilhar aqui agora alguns significados e conteúdos importantes para você entender. Em primeiro lugar, o exercício do ministério exige uma força sobrenatural. Tu, pois, filho técnon meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:1. Os tempos eram difíceis. Havia uma crudelíssima perseguição política, uma invasora perturbação dos falsos mestres e uma debandada geral dos cristãos. Num cenário tão cinzento, Timóteo, que era jovem, tímido e doente,
não poderia permanecer firme sem uma capacitação da graça. A graça charis não está no apóstolo Paulo e nem na igreja. A graça charis está em Jesus Cristo e os Theosoter. Não há vida cristã vitoriosa sem poder sobrenatural. Esse poder não vem da terra, mas do céu, a pátria celeste. Esse poder não vem dos talentos humanos, mas da graça charis de Jesus Cristo e os Theosoter. Embora o vaso seja de barro, o poder que está nele é divino. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, a força para a realização do ministério vem do próprio Kyrios Jesus Christos. Jesus Christos já havia deixado isso claro. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo Paulo já havia escrito, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3, 5. A capacitação não vem do conhecimento intelectual, nem da influência eclesiástica. A capacitação vem da charis que está em Jesus Cristo. Os recursos para a realização do ministério não estão em nós mesmos, estão em Jesus Cristo e os Theosoter. Dele, Jesus Cristo e os Theosoter, emana todo o poder. Ele, Jesus Cristo e os Theosoter, é a fonte de toda a capacitação. Em terceiro lugar, o mordomo não apenas preserva, mas transmite o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas mártires, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Não basta preservar o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter intacto, sem a contaminação das heresias disseminadas pelos falsos mestres. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter precisa ser transmitido com fidelidade. A melhor maneira de preservar o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter é transmiti-lo. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter deve ser transmitido sem acréscimo nem subtração. É fato que a mensagem cristã, por vezes, se torna diluída ou poluída, requerendo que em toda geração haja a restauração da glória e do poder primitivos do Evangelho de Jesus Cristo e os Theosoter. O que Timóteo recebeu do apóstolo Paulo, ele deve transmitir a homens fiéis e idôneos, os quais devem instruir outros indivíduos fiéis e idôneos numa cadeia constante. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. Não é sucessão de ofício, mas continuidade da mensagem apostólica.
Duas coisas são exigidas aqui: fidelidade e capacidade de ensinar. Alguns são fiéis, porém não são capazes de transmitir o que receberam para favorecerem os destinatários. Outros têm aptidão pedagógica, mas não são fiéis na fé e no serviço. Todo cristão precisa ver em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Ele, o cristão, não somente recebe a fé, mas precisa transmiti-la a outros. Receber a fé é um privilégio, transmiti-lo é uma responsabilidade. A tocha do Evangelho de Jesus Cristo Osios Theosote precisa ser passada de geração a geração sem se apagar. Consegue fazer isso? Nessa transmissão da verdade de mão em mão, o apóstolo Paulo divisa 4 estágios. Primeiro, a fé fora confiada ao apóstolo Paulo por Jesus Cristo Osios Theosote. O apóstolo Paulo chama essa fé de meu evangelho. O apóstolo Paulo não a recebeu nem a aprendeu de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo Osios Theosote. Segundo, o que por Jesus Cristo Osios Theosote fora confiado ao apóstolo Paulo, este, por sua vez, o confiou a Timóteo. Assim, o meu depósito passa a ser o bom depósito. A mesma verdade confiada ao apóstolo Paulo é agora confiada a Timóteos. Essa verdade corresponde às sãs palavras que Timóteos ouvira do apóstolo Paulo por intermédio de muitas testemunhas, mártires. Terceiro, o que Timóteos ouviu do apóstolo Paulo, ele precisa agora confiá-lo a homens fiéis. Os despenseiros de Deus devem ser fiéis. Os despenseiros de Deus devem ser homens confiáveis, leais e íntegros, tanto no caráter quanto na mensagem. Quarto, tais homens devem ser idôneos para instruir a outros. A verdadeira sucessão apostólica percorre os 4 estágios na transmissão da verdade até atingir este último, de Jesus Cristo Osios Theosote ao apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteos, de Timóteos a homens fiéis e de homens fiéis a outros. Ou seja, é uma sucessão de tradição apostólica, em vez de uma sucessão de autoridade. Sequência ou ministério apostólico deve ser uma transmissão da doutrina dos apóstolos, deles recebida sem distorções, pelas gerações posteriores, passada de mão em mão, como a tocha olímpica. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, a mensagem e o mensageiro precisam estar em harmonia. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, mártires, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir
a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O evangelho apostólico precisa ser transmitido a homens fiéis e idôneos. A igreja cristã depende dessa cadeia ininterrupta de mestres. A vida de quem prega precisa estar em sintonia com a mensagem pregada. A vida do pregador é a vida da sua mensagem. Homens fiéis e idôneos homens infiéis e idôneos estão desqualificados para instruir outras pessoas. A vida do pregador é a vida da sua mensagem. Ouça aqui agora a figura do soldado, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. O apóstolo Paulo passa da figura do mordomo para a figura do soldado. Ele, o apóstolo Paulo, já havia ensinado que a vida cristã é uma luta sem trégua contra os principados e potestades e que, por essa razão, todo cristão precisa estar revestido com a armadura de Deus, equipado com as armas espirituais. O ministério tem certas semelhanças com a carreira militar. Epiteto afirmou: a vida do homem é uma espécie de militância, uma militância ampla e variada, e Sêneca sintetizou: viver é ser um soldado. Nesse sentido, há 4 verdades que vou destacar aqui agora para você. Em primeiro lugar, o obreiro cristão precisa ser um bom soldado. Participa dos meus sofrimentos como espratiotes, soldado de Cristo e Jesus. 2 Timóteo 2:3. Não basta ser um soldado espratiotes, é preciso ser um kalos espratiotes, um bom soldado. Não basta ser um obreiro, é preciso ser um bom obreiro. Há muitos obreiros que fazem a obra do Kyrios relaxadamente. Aquele que exerce o ministério precisa fazê-lo com excelência e é necessário ser demonstrado tanto no caráter pessoal quanto no exercício de sua função. Ouça agora, em segundo lugar, o obreiro cristão precisa estar disposto a sofrer. Participa dos meus sofrimentos como kalos expatriotes de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:3. A vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. O obreiro não é um turista, mas um estratiotes. O obreiro não vive buscando deleites e prazeres, mas está pronto a sofrer. Muitas vezes o papel do soldado estratiotes é colocar seu corpo como parede viva entre o inimigo e aqueles a quem ele ama. É sacrificar-se por aqueles a quem defende. Não há ministério indolor. Não há vida cristã sem sofrimento. Não há cristianismo genuíno sem dor. A cruz precede a coroa. Nenhum soldado
Estratiotes vai à guerra cercado de luxúrias, nem vai à batalha deixando um quarto confortável, mas sim uma tenda estreita e provisória em que há muita dureza, severidade e desconforto. De igual modo, o cristão não deve esperar dias fáceis. Sua fidelidade a Jesus Cristo e Theosote certamente lhe acarretará oposição e escárnio. Ouça, em terceiro lugar, o obreiro cristão precisa ser focado no que faz. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. A palavra grega empleco, utilizada por envolver-se, trata a arma de um soldado embaçada em sua armadura. O ministro de Jesus Cristo e Theosote não pode ser uma pessoa distraída com muitos afazeres. O ministro de Jesus Cristo e Theosote não pode ter a mente dividida com muitos interesses. Seu coração não pode ser um solo cheio de espinhos, no qual a fascinação do mundo, as riquezas e os prazeres da vida concorram e disputem espaço. O ministro de Jesus Cristo e Theosote precisa ser um indivíduo focado. O ministro de Jesus Cristo e Theosote precisa dedicar-se integralmente de corpo e alma ao que está fazendo. A disciplina precisa ser uma prova de seu comprometimento. Barclay cita o Código Romano de Teodósio. Proibimos que os homens arrolados do serviço militar se comprometam com ocupações civis. Requer-se deles devoção integral ao seu trabalho. Um soldado estratiotes não vai à guerra às suas expensas. Sua dedicação deve ser exclusiva e sua atenção inteiramente precisa estar voltada ao seu trabalho. Essa precisa ser o ideal para os obreiros que se dedicam à causa do Evangelho de Jesus Cristo e Theosote. A ordenança bíblica é que aqueles que pregam o Evangelho de Jesus Cristo e Theosote precisam, da mesma forma, viver do Evangelho. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, o obreiro cristão precisa ser fiel ao seu comandante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado estratiotes vai à guerra para agradar a si mesmo ou fazer a própria vontade. Ele, o soldado estratiotes, está sob comando. O soldado estratiotes trabalha debaixo de ordens. O papel do soldado estratiotes é fazer o que o comandante lhe ordena.
O propósito do soldado Estratiotes é agradar aquele que o arregimentou. Você, como cristão, soldado Estratiotes de Jesus Cristo e os Teossote, não trabalha para si mesmo. Você, como cristão, soldado Estratiotes de Jesus Cristo e os Teossote, não faz o que deseja, nem quer agradar a homens. Você é soldado Estratiotes de Jesus Cristo e os Teossote. Você foi arrestado por ele. Você precisa obedecer, honrar com a pronta e humilde submissão seu comandante. Jesus Cristo e os Teossote, o soldado Estratiotes, envolto no fronte da batalha, não pode ver a totalidade da situação. O soldado Estratiotes precisa deixar as decisões para o comandante que vê todo o campo de batalha. O primeiro dever de um cristão Estratiotes, soldado de Jesus Cristo e os Teossote, é ouvir a voz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e aceitá-la. Consegue fazer isso? Ouça agora o atleta. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Da figura do soldado Estratiotes, o apóstolo Paulo passa a outra de suas figuras favoritas, a do atleta. Nenhum atleta se prepara para a derrota, prepara-se para a vitória. Vou destacar aqui agora 3 significados para você entender. Em primeiro lugar, o atleta prepara-se antes de entrar no estádio. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo 2,5. Um atleta é uma pessoa disciplinada. Um atleta cuida de seu corpo, saúde, descanso, exercício e alimentação. A autodisciplina do atleta é fundamental para o seu sucesso na competição. O que o atleta é e faz fora do campo é determinante para ser bom, para ter um bom desempenho dentro do campo. A preparação para a competição e a não competição em si é o que está em foco aqui. O atleta não tem chance de vitória a menos que obedeça a certas condições prévias. Ele, o atleta, tem de passar pelo treinamento necessário e limitar-se a determinada dieta. Muitos atletas de talento destroem sua carreira porque são desregrados em sua vida pessoal, entregam-se aos prazeres da vida, envolvem-se em práticas nocivas à sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Por isso, quando entra em campo, não tem força física, nem concentração emocional e mental suficientes para os grandes embates. O mesmo se aplica ao atleta de Jesus Cristo e os Teossote. Sua preparação física, emocional, mental e espiritual é determinante para o seu êxito
em sua atividade. Um corredor, ao entrar no estádio, precisa se desvencilhar de todo o peso. Um atleta precisa esmurrar seu corpo através de severa disciplina e pesado treinamento, para não ser desqualificado na competição. Há momentos em que você não deseja orar. Há outros momentos em sua vida que é muito atrativo. O caminho é fácil. Há ocasiões em que o correto é difícil e outras em que seu desejo é afrouxar as normas. Mas o cristão é um indivíduo disciplinado. Ouça em segundo lugar. O atleta entra no estádio para vencer. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo 2,5. Um atleta convencional pode entrar numa competição e ganhar ou perder, mas o ministro de Jesus Cristo Osiós Teossote já entra em campo como vencedor. Embora sua luta seja contra seus inimigos, a sua vitória é garantida. Eu e você estamos organicamente unidos ao vencedor. Jesus Cristo Osiós Teossote é o cabeça e nós somos o corpo. Jesus Cristo Osiós Teossote é a videira verdadeira e nós somos os ramos. A seiva que nos dá a vida emana de Jesus Cristo Osiós Teossote. O poder que nos capacita vem de Jesus Cristo Osiós Teossote. Morremos com ele, Jesus Cristo Osiós Teossote, e ressuscitamos com ele, Jesus Cristo Osiós Teossote, e vivemos para ele, Jesus Cristo Osiós Teossote. Em terceiro lugar, o atleta só recebe a recompensa se competir segundo as normas. Um atleta deve seguir as leis da disputa e jamais pode tornar mais leve seu trabalho quebrando as regras. O atleta pode ter um desempenho superior aos demais competidores, mas se não correr segundo as normas, será inevitavelmente desqualificado. Tentar burlar as normas para alcançar alguma vantagem é uma atitude indigna de um atleta. Muitos conquistam medalhas em competições olímpicas e depois as perdem por se descobrir mais tarde que alguma norma da competição foi quebrada. O obreiro, de igual forma, precisa ser íntegro. Sua vida é a base de seu ministério. Seu caráter é o alicerce de sua liderança. Sua integridade, o fundamento de sua vida. Nenhum atleta era coroado se não tivesse competido de acordo com as regras, mesmo que o seu desempenho tivesse sido brilhante. Fora do regulamento não há prêmio. Essa era a palavra de ordem. Para passar o Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote adiante, podemos imaginar a modalidade esportiva do revezamento. O Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote é a tocha da vida.
De cada um atleta se demanda máximo empenho, de todos os atletas se espera que estejam entrosados entre si. Se falharmos em transmitir todo o Evangelho de Jesus Cristo e os teossote por toda a igreja, a toda criatura em todo o mundo, em nossa geração, teremos fracassado em nossa missão real. Quero que se lembre disso. Ouça agora o lavrador, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo deixa uma imagem cheia de emoção, com milhares de espectadores, para o trabalho anônimo e sem emoção de um lavrador. Se o atleta desempenha sua tarefa debaixo dos holofotes, o lavrador faz sua obra sob o manto do anonimato. Vou compartilhar para você fatos relevantes. Em primeiro lugar, o lavrador precisa trabalhar arduamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador georgos que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nenhum lavrador georgos preguiçoso consegue resultados abundantes na lavoura. Dizem as Escrituras: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Provérbios 20, versículo 4. Ainda diz a palavra de Deus: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Provérbios 24, 30 e 31. O lavrador georgos é o indivíduo que acorda cedo, entrega-se à lide e trabalha incansavelmente para lutar contra a pobreza do solo, a hostilidade do tempo, a força das ervas daninhas e o ataque das pragas. Ele, o lavrador georgos, põe a mão no arado e não olha para trás. Seu trabalho é extenuante e desprovido de emoção. Não existem espectadores nas arquibancadas, nem aplausos dos homens ao suor do seu rosto e lágrimas, as quais muitas vezes regam o solo duro de sua semeadura. Em segundo lugar, o lavrador georgos não administra o resultado do seu trabalho. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador georgos que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador georgos depende do tempo, do solo e da semente. Ele, o lavrador georgos, prepara o terreno, semeia e rega, mas não pode dar vida à semente nem controlar o tempo. O trabalho do lavrador georgos depende exclusivamente daquilo sobre o que ele não tem controle. O lavrador georgos precisa ter paciência, Tiago 5,7. O lavrador georgos precisa aprender que não existem resultados rápidos.
Em terceiro lugar, o lavrador Georgos usufrui os frutos do seu trabalho. O lavrador Georgos não apenas tem o direito aos frutos, mas lhe cabe o privilégio das primícias. Ele, o lavrador Georgos, não apenas semeia com lágrimas, mas colhe com júbilo. Ele, o lavrador Georgos, não apenas depende do provedor, mas usufrui as primícias da provisão. O apóstolo Paulo tem em mente o sustento material que o líder apostólico tem direito de esperar da parte da comunidade na qual tem labutado. Quer saber a que colheita o apóstolo Paulo se refere? Primeiro, pode ser a colheita da santidade. Se semeamos no Espírito, colhemos o fruto do Espírito. Segundo, a colheita de conversões. Cabe ao agricultor semear e regar e compete ao Kyrios dar o crescimento. Quando o semeador semeia com lágrimas, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há uma coisa comum nas imagens mencionadas pelo apóstolo Paulo. O soldado Estratiotes é sustentado pela crença na vitória final. O atleta é sustentado pela visão da coroa. O lavrador Georgos é sustentado pela esperança da colheita. Cada um deles se submete à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo sucede com o cristão. A luta cristã não é uma luta sem fim, não é um esforço sem meta. O cristão está absolutamente seguro de que, depois do esforço na jornada da vida cristã, vem a alegria do céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. Enquanto mais se luta, maior é a recompensa. Ouça agora, meditação e iluminação. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Depois de compartilhar 4 figuras vívidas acerca do ministério, o apóstolo Paulo instrui Timóteo a ponderar sobre as verdades que essas figuras encerram e a rogar a Deus a iluminação para aprofundar seu entendimento espiritual. Há pelo menos 2 importantes implicações na combinação de meditação humana e iluminação divina para quem queira apossar-se da dádiva da compreensão prometida pelo Kyrios, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a meditação humana. Pondera o que acabo de dizer. 2 Timóteo 2,8. O apóstolo Paulo não vê de anormal em sustentar que o seu ensino como apóstolos merece um estudo cuidadoso. O apóstolo Paulo está ciente de que o seu evangelho é a própria Escritura. O apóstolo Paulo equipara o seu evangelho com a palavra de Deus. Buscar a iluminação sem o estudo é agir como um agricultor que deseja colher sem semear. Deus não premia os preguiçosos,
mas aqueles que se afadigam na palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, iluminação divina, porque o Kyrios te dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo 2,7. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o mesmo Espírito que a inspirou ilumina a nossa mente para compreendermos. Não devemos desunir o que Deus uniu, pois para a compreensão das Escrituras é essencial uma combinação equilibrada de meditação e de oração. A nós compete ponderar, e o Kyrios providenciará para nós a compreensão. Ouça agora lembranças que fortalecem a alma. 2 Timóteo 2,8. Depois de mostrar a imagem do mordomo, soldado, atleta e lavrador, o apóstolo Paulo mostra o maior de todos os chamados à recordação de Jesus Cristo e os Teossote. Aqui está o coração do Evangelho paulino. O tempo do verbo em grego chamado presente contínuo não implica um ato levado a cabo em um momento definido, mas uma afirmação contínua que permanece para sempre. Timóteo deveria recordar não apenas o evento histórico da ressurreição de Jesus Cristo e os Teossote, mas sobretudo a sua presença entre nós para sempre. Quando nos ameaçam os temores e quando nos assaltam as dúvidas, devemos recordar a presença do Kyrios Jesus Cristo ressuscitado conosco. Numa época de perseguição e apostasia, Timóteo deveria desviar os olhos dessas circunstâncias desanimadoras e colocar a mente em Jesus Cristo e os Teossote. Jesus Cristo e os Teossote morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde retê-lo. Ele, Jesus Cristo e os Teossote, se humilhou até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome. A humilhação é o caminho da glorificação e a cruz, o prelúdio da coroa. O que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: Timóteo, quando você estiver tentando evitar sacrifícios, humilhação, sofrimento ou morte em seu ministério, lembre-se de Jesus Cristo e os Teossote e reconsidere tudo. Até mesmo Jesus Cristo e os Teossote teve de palmilhar o caminho da cruz e provar a morte antes de ser exaltado. Vou destacar para você 3 fatos. Em primeiro lugar, devemos nos lembrar da natureza divina humana de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, 2 Timóteo 2,8. Ele, Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne. O Jesus histórico é o mesmo Cristo divino. A palavra descendente de Davi retratam a sua humanidade, enquanto as palavras ressuscitou dentre os mortos atestam a sua divindade. Lembra-te de Jesus Cristo
ressuscitado dentre os mortos, descendentes de Davi, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2,8. Em segundo lugar, devemos nos lembrar que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitado dentre os mortos. 2 Timóteo 2,8. Num tempo em que muitos cristãos da Ásia estavam retrocedendo por medo da morte, era vital que Timóteo reavivasse sua memória com o fato de que Jesus Cristo já havia quebrado a espinha dorsal da morte e arrancado seu aguilhão. A vitória de Jesus Cristo e Osteosote sobre a morte é uma prova inconteste da eficácia do seu sacrifício expiatório, uma vez que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para nossa justificação. Em terceiro lugar, devemos nos lembrar que o Evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. 2 Timóteo 2,8. Jesus Cristo é o descendente de Davi, o Messias prometido. Há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a promessa e o cumprimento, entre o Cristo prometido e o Cristo encarnado. O Evangelho do apóstolo Paulo está focado na promessa do Cristo, do nascimento, na vida, morte e ressurreição daquele cuja origem é desde a eternidade, mas que se manifestou para consumar nossa redenção. Gostou do significado e conteúdo? Se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.